Então, boa tarde, meninas e Flávio. É um prazer estar com vocês. Eu vou vou compartilhar com vocês aqui, então, esse seminário que originalmente foi nos trazido na quinta e hoje a gente vai falar de novo sobre ele, para que vocês possam vê-lo, tá? Então, eu gosto sempre de começar e de terminar com uma frase incentivadora, motivadora, que nos cause algum impacto, né, a nível emocional. Então, fica aí para os corações de vocês, que como é maravilhoso que ninguém precisa esperar um único momento antes de começar a melhorar o mundo. Então, agora é a hora, né, da gente fazer a diferença, nem que seja só para a nossa família, ou de alguma forma no nosso trabalho, né, no nosso ponto de vista, no nosso eu interior. É o momento da gente se conectar, principalmente com a gente mesmo, e ver quais são os valores que realmente nos importam. Nós vamos rapidamente, brevemente, estudar um caso, que eu já falei na quinta-feira, aqui, que eu já comentei na quinta-feira com o grande grupo, um caso clínico que eu gostei do final, independente das variáveis que eu já vou falar para vocês, as coisas que eu faria diferente hoje, até por ser outra época, esse caso é de 2009. Mas foi um caso que eu fiquei bem satisfeita com a mecânica empregada. E é isso que eu quero trazer para vocês, estimulá-los a gente usar mais esse aparelho na clínica assim que a gente puder, tá? Então, contem comigo e nós estamos até falando para a gente fazer já arcos, a Suelen estava fazendo uns arcos em casa para a gente não perder mão e fazer também alguma coisa prática, né? Mesmo ainda sem o nosso auxílio. Então, dentro dos elementos essenciais de diagnóstico ortodôntico estão a anamnese e o exame clínico. E dentro disso vem uma frase, uma pergunta muito importante, embora todas nós somos obrigados a fazer. É qual a queixa principal do paciente? Por que ele está ali na nossa frente querendo os nossos serviços? Tá? Alice, tu tira o teu áudio, meu amor, depois tu ativa de novo quando tu quiseres falar alguma coisa. Então, esse paciente, ele veio de um colega encaminhado, um amigão dele que queria botar uma prótese nele, e daí o amigão sugeriu, né, um ortodontista para dar uma ajeitada e colocar o dente que falta. Então, essa era a queixa do paciente. E a gente tem que tentar ao máximo não enfeitar ou não passar para as nossas palavras, né, mais científicas, mais de estudo, o que o paciente está dizendo. Eu não gosto desse espaço, a minha mãe que quer que eu coloque aparelho, isso aqui está muito torto. Usar realmente a terminologia que o paciente, que muitas vezes não é dentista, né, não sabe os termos, o que ele realmente quer. Então, esse caso é de 2009, né, eu até achei que ele não fosse tão velho, mas já faz 11 anos, né, que loucura como o tempo passa. E na análise da face dele, o que a gente tem que analisar? O que é aceitável hoje esteticamente, né? Então, na verdade, esse paciente, ele tem uma face simétrica ou vocês já conseguem ver, né, esse desvio aqui leve que ele tem? Isso seria aceitável? Isso não é uma queixa do paciente, ele não se enxerga torto. Então, independente de como a gente analisa o paciente para nos auxiliar no tratamento, eu não considero essa assimetria facial tão importante ou tão deficiente, né? Independente de que a gente corrigindo, talvez a gente até tire essa simetria, mas é mais para a gente pensar, porque a análise facial é subjetiva, né? A beleza é subjetiva. Os terços faciais dele, ele tem uma tendência de uma face mais longa, um terço inferior mais aumentado, mas vejam como o terço médio dele também é
grande, ele é um cara alto, né? Ele é longilíneo, né? Então também acho que isso não seja determinante ou importante na face dele. E ele tem um bom selamento labial presente, sem esforço da musculatura em repouso. Tá? Vocês me interrompam no que vocês quiserem comentar, perguntar, né? Então, Flávio, aí é por tua estímulo, né? Análise facial campeã. Então, aqui está a fotografia de perfil do paciente. A gente tem que saber que existe um dimorfismo facial, sexual, uma diferença de estética e de beleza entre homens e mulheres. Uma mulher com esse perfil de reto a côncavo já é super não estético, né? E os homens com um perfil mais côncavo não acho tão antiestético. Então tem vários, né, atores, popstars que têm homens, né, que têm um perfil côncavo e são considerados belíssimos. Então os meus ídolos estão ficando velhos, né, assim como eu. Mas, por exemplo, o Rodrigo Santoro, que é um cara que eu considero muito bonito, ele tem um perfil absolutamente côncavo. Então, se vocês quiserem notar, olhar algum filme dele, vai dar uma felicidade para os olhos de vocês e vocês podem estudar ortodontia, né, com o perfil côncavo dele. Então, esses ângulos para a estética são muito subjetivos também. A gente tem, a gente estuda, né, o nariz para baixo, volumoso, pequeno, arrebitado, os lábios, que no caso dele tem lábios finos, que também não favorecem a convexidade do perfil, né? Ele tem um mento, mas eu consigo já enxergar nessa face de perfil uma deficiência de crescimento horizontal, né? E ele até tem uma definição da linha queixo-pescoço que seria mais evidente se essa mandíbula tivesse crescido mais e rotado mais no sentido anti-orar, certo? Tá aqui a foto do paciente de perfil. E no sorriso, a gente estudou por muito tempo que essa análise é uma análise estática. Tem muitos pacientes que ficam tímidos na hora dessa tomada fotográfica, né? Então, eu considero a análise do sorriso uma análise clínica, que a gente tem que avaliar clinicamente essa fotografia, né? A pessoa e não a fotografia. E essa citação que está no final do slide, que é uma citação da Dental Press, do Câmara, eu gosto muito. Ele fala nesse artigo sobre o descortinamento labial, que é toda aquela área de exposição dentária. Então, ele tenta traduzir o sorriso como uma mudança na expressão facial que envolve o brilho dos olhos. Então, para mim, essa frase já podia ter terminado aqui. Até em tempos de pandemia, de máscara, né? Quando a gente sorri, quem está nos vendo vê o brilho nos nossos olhos, o sorriso nos nossos olhos. E mais uma curvatura superior no cantos dos lábios e a não emissão de som e menos distorção de formas da musculatura do que numa risada. É um artigo bem legal, se vocês quiserem eu mando para vocês, fala de estética, mas essa parte eu gosto muito desse descortinamento, porque tem gente que tem menos mobilidade muscular e mostra menos, né? E eu acho que isso é uma coisa bem interessante, é herdada, mas a gente pode avaliar. A gente vai ver simetria, que dá para ver um pouquinho esse desvio, né, para a esquerda que o Kleber tem, e saber que a gente tem limites, né, justamente por termos herança genética, limites da nossa especialidade. E nada melhor do que esse descortinamento labial, né, doutor Flávio? Que realmente essa atriz expõe de uma forma magnânima seu sorriso. E olhem o brilho no olho dela, né? Podia tapar a imagem, a boca e o nariz e ficar só com o brilho dos olhos. A gente saberia que ela está fazendo um sorriso bem legal, bem natural, né?
e o descortinamento, então, dos lábios dela mostrando os dentes. Voltando para o caso, fotografia em oclusão de frente, frontal. O Kleber tinha problema nas 3 dimensões do espaço. Então, sentido lateral ou transversal, mordida cruzada posterior. Sentido vertical, mordida aberta anterior. E sentido horizontal, uma tendência, então, de classe 3, de mordida cruzada anterior. Tá? Então, lá vamos nós, né? Aquele casinho que chega e diz, ah, não quero tratar, vou encaminhar para alguém. Então, ali está a ausência do 46 nas fotografias em oclusão laterais, na direita. Ele tem também, notem, uma recessão gengival bem grande, né, nos dentes 45 e ali no canino no 23. Esse paciente, eu pedi para ele fazer uma boa profilaxia antes de começar o tratamento. É aquele tipo de paciente que nunca teve nada, teve esse dente por cárie perdido, mas nunca teve nada, nunca foi ao dentista regularmente, né? E na profilaxia, na entrevista, conversando, eu acho que não é em uma pergunta só, uma consulta só de anamnese e exame clínico que a gente conhece o paciente, acho que isso vai acontecendo, eles vão pegando confiança na gente. E tira o teu microfone, mimosa. Deixa eu te mudar, eu vou te mudecer. Eu já te mudeci. E daí na profilaxia eu disse para ele, tu começa a escovar por qual lado? E daí ele foi para o esquerdo, né? Então, geralmente, notem nos pacientes de vocês, não sei se vocês já notaram, essa recessão por trauma de escovação é onde eles começam a escovar os dentes. É impressionante. O que eu faria diferente nesse caso, já vou falar para vocês agora, ele reabilitou esse espaço edêntulo com uma prótese parcial fixa de 3 elementos metalocerâmica. É como se por muitos anos a gente fez. Oi, Naka. Oi, tudo bom, Dani? Bonita camisa. Isso aqui é homenagem a ti. Eu coloquei Obrigada. Agora. Tô aproveitando para aprender um pouquinho mais. Esse caso ficou maravilhoso. Eu já sei, pessoal, tudo que vai acontecer, mas eu não vou falar nada. Segredo. Então, hoje em dia, eu pediria já direto uma tomografia da região. Acho que isso foi a evolução, né, da especialidade, da toda odontologia. E provavelmente enxerto. Daí o colega, na época eu já tinha pedido isso, a fazer um implante, né? Eu falei para ele. E o colega aprovou por A mais B, que ele não tinha osso, no sentido vestibulolingual, que ele teria que fazer um enxerto, que ia sair muito caro, que a prótese não sei o quê, e eu não me meti. Eu me meto um pouco, o quanto eu acho, né, que eu vou contribuir, mas eu acho que a gente tem que respeitar, né, a opinião e a confiança que o paciente tem também em outras pessoas que não só na gente, né? E daí, pessoal, olhando as fotos oclusais, maxila e mandíbula, olhem como essa maxila, ela não tem o osso atrésico, mas olhem a região dos dentes, né? Eu não falei uma coisa interessante, vou voltar aqui. Mesmo ele tendo essa tendência de classe 3, que dentariamente ele seria uma classe 1 de molar, vocês podem ver direita e esquerda, direita não dá para ver direito que não tem o dente, né? Olha como parece que o canino está escapando, parece, para a classe 2, né? Que estranho. E daí eu olhando o caso de novo para montar, para trazer para vocês, eu vi aquele apinhamento antero-superior. A arcada não dá para dizer atrésica, porque se a gente olhar o osso ali, a largura do palato, ela é bem extensa, ó. Só que eu acho que esse apinhamento anterior ajudou aos caninos migrarem um pouco mesialmente. Então, não é uma classe 2 verdadeira, ele não tem uma classe 2 por algum outro motivo, senão pelo apinhamento. Eu acho, é o que eu estou tentando interpretar o caso. E uma outra coisa que chamou muita atenção
essa arcada inferior tão ampla, tão arredondada, né? E a ausência do 46, que a gente já tinha visto, né? Então, aí fiquem com essa informação, vamos continuar e daí voltamos para analisar essas arcadas. Uma discrepância de modelo de -5 superior, -1 inferior. Dente edêntulo, né? A gente vai até a distal daquele 45, a medição, tá? O Bolton desprezível, radiografias. Eu, quando estava montando a aula para vocês, eu achei uma radiolucidez naquele dente 12, mas confesso que eu não me lembro desse dente, nem se a gente teve alguma conduta em relação a essa radiografia, ou se foi só um sombreamento, mas me chamou a atenção. As bite wings, fora o que ele já tinha, né, de dentisteria, tá tudo bem, ele tem os sisos todos. A panorâmica foi para o colega e o colega, sei lá o que fez com a radiografia, não consegui, eu vi a radiografia, mas emprestei para o colega e não voltou. Não me lembro se na época já se fazia tomografia, mas se ele fez prótese, ele nem precisaria, né, da tomografia. E aqui está o traçado cefalométrico, tá? Nós vamos passando dados por dados para a gente dar uma interpretada nisso. Então, a relação de anteroposterior, ANB 3 graus, uma classe 1 esquelética. Daí é o momento que tu relaxa, né? Não é tão ruim assim. Vertical, predominância do crescimento vertical. E aqui eu faço uma reflexão. Será que ele é realmente mais vertical ou será que ele tem uma deficiência anteroposterior, né, que fez ele ficar vertical, né? Então, até a prof. Perpétua, que deu todas essas análises para vocês, ela até estava falando, se a gente fizesse um WITS aqui, que é uma medida linear com plano oclusal, talvez ele fosse uma classe 3. E se ele tivesse mais crescimento horizontal, talvez essa mandíbula tivesse rotado mais no sentido anti-horário e expressado mais essa classe 3, que de repente está camuflada, certo? Então é legal da gente estudar junto com vocês, porque a gente enxerga mais coisa do que a gente realmente está vendo e do que realmente os números estão nos dizendo, tá? Então a relevância disso, nós não vamos operar o caso, ou se fosse operar, seria, né? Nós estamos estudando, nós não queremos piorar nada que ele tenha, né? Estamos fazendo essa análise. Incisivos. Aqui eu volto para a fotografia oclusal dos inferior. Um NB 34 graus e 7 milímetros. E daí me veio essa questão. Será que ele não tem uma posição baixa de língua? Será que ele não na verdade, não é uma atresia maxilar, mas uma expansão mandibular atípica, né, e errada? Outro dado, um NA 26 graus. Beleza, os incisivos superiores e inferiores estão projetados e protruídos, mas e será que essa face precisa de uma retroinclinação ou de uma retração bidentária? Ele não vai piorar a face, a concavidade do perfil do paciente, né? Então, assim, já pensando no caso, no que eu fiz, mas aqui eu já estaria pensando nisso, eu vou manter inferior para não mudar perfil, mas eu vou tentar retroinclinar os inferiores por conta da quantidade de graus que ele está projetado e para conseguir corrigir a mordida cruzada anterior, a mordida aberta anterior, né, para me ajudar no caso. Porque ele não é muito classe 3, vocês viram ali, né? Então, se eu retroinclinar incisivo, eu melhoro esse valor e corrijo 2 ou 3 maloclusões do paciente, né? Já que ele tem problema nos 3 dimensões do espaço.
E aqui os dados do perfil côncavo dele, menos 13, menos 1 da linha S estética de style. Então tá, agora eu vou deixar para vocês, né? Perfil côncavo, predomínio do crescimento vertical da face, mordida aberta anterior, overjet negativo, né? Que podia ser uma mordida cruzada anterior também, um sinônimo. Essa atresia da maxila, que leve, mas que existe, né? Daria para melhorar muito com o aparelho. Uma classe 2 leve dos caninos, ausência do 46. Agora vocês podem ativar os seus microfones e tratar o caso, por gentileza. E aí, Flávio? Casca grossa. É um caso bem picante mesmo. Professora, a idade dele mesmo qual era? 30 e poucos. Ele já tinha 30 e poucos anos. 30 e poucos? É, ele era quase da nossa idade. Que bom, né? Flávio, que bom. Tu é veterano, hein, Flávio? Tu tá numa responsa, hein? Que bom. Não, tá Né? bem. Temos a Fernanda também, né, Fê? Eu vou deixar para Fernanda aí. Deixar para Fernanda aí a discussão Outra maior. Não, para ti. Eu só faço escutar. Eu tô só de observadora. Meu Deus do céu. Não, o que leva a gente a pensar seria... Talvez superior. Fala, Alice. Eu não sei, talvez extrair um dente superior, um premolar. Por quê? Porque eu acho que não tem espaço em cima. Mas qual outra maneira da gente conseguir espaço sem ser extraindo? Eu fico na dúvida aqui só da questão da expansão da maxila, sabe? Parece ter uma necessidade de expansão, apesar de não ter uma maxila tão atrésica assim. Alice, vamos pela essa linha do Flávio, porque na verdade extração num caso assim, ainda mais na maxila, que já tem um aspecto de classe 3, iria contrair mais a maxila, ia talvez piorar a mordida cruzada ou a classe 3. Então, vamos pegar essa linha do Flávio. Vamos pensar em primeiro expandir uma maxila, que não é muito atrésica, porque a gente tem falta de espaço, mordida cruzada posterior, já são duas razões excelentes para a gente expandir superior. E o apinhamento, né? Mas ele expande com... Não vai expandir com o írex normal, né? Vai ser aquele com mini implante. A gente falou em MARP, né, Naka? O Naka falou em MARP na quinta. E essa é uma maxila que caberia o MARP tranquilamente, né? Os 4 parafusinhos. Como outras maneiras da gente expandir, pessoal? Um disjuntor, um írex normal, com uma ativação lenta, um MARP, mesmo ele já tendo 30 e poucos anos. São tentativas, né? Alguém dá mais? Vamos para essa linha da expansão que está certo. Eu posso fazer uma sugestão? Claro. Se fosse hoje, né? Se fosse hoje, eu acho que a indicação do MARP aqui estaria bem colocado, tá? Mas vamos supor que esse paciente também tenha uma dificuldade socioeconômica, o MARP fique muito caro para ele. Eu tentaria fazer aqui a expansão com o IRAX, tá? Até porque eu lembro de uma aula do professor Nakamura, que ele falou muito nessa questão da idade, e olhando essa fotografia frontal ali, de boca fechada, né? A gente consegue ver que, de certa forma, assim, parece que os molares, eles têm um torque negativo, um torque palatino, né? Então, também me leva a pensar nessa questão da expansão da maxila. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Só com arcos, talvez, não conseguiria expandir? Foi a sugestão da professora Ivana, Vicky. Também é uma posição, né? Então, pessoal, eu acho assim, ó, pode ser em 1905, com aqueles parafusos do Engel lá, malucos. Pode ter sido em 2009, ou podia ser hoje. Eu acho que, assim, a gente tem que expandir superior e fazer desgaste inferior para retroinclinar os incisivos inferiores. Eu acho que a base é isso. Um elástico, um desgaste superior, se vai que a expansão não foi tudo isso, né? Então, eu vou mostrar para vocês o que foi feito na época, né? Qual foi a batalha da época e mostrar para vocês o resultado, tá? Oi. E estimulá-los a usar esse aparelho assim que nós pudermos, né, nos tocar, nos olhar, sem ser virtualmente, tá? Estou à disposição. Fala. Tu pode repetir, porque aqui travou, eu não escutei nada. Então, na verdade, assim, independente do ano, antigamente ou atualmente, a forma que a gente vai expandir esse arco superior não interessa. Não interessa que tem que ser uma expansão criteriosa por conta da idade, o cuidado com os torques dos molares, que o Flávio comentou, por exemplo, né? E na arcada inferior é fazer desgastes incisivos e retroincliná-los um pouquinho para a gente conseguir um bite e um jet legais. Beleza? Certo. Então, eu vou passar o caso para vocês verem e a gente abre para discussões de qualquer aparelho ou qualquer outra possibilidade, né, que a gente possa começar a enxergar, estimular isso dentro de vocês. Então, eu achei até que vocês iam colar, porque vocês não devem nem ter aberto meus artigos que eu mandei, porque eu mandei depois da aula na quinta-feira e vocês já tinham visto. Então, ele usou um aparelho fixo superior e inferior edgewise, a barra transparatina removível para expansão, e no finalzinho, né, daí eu montei o aparelho inferior bem depois, porque, na verdade, ele tinha um alinhamento inferior, lembra? Uma marcada bem tranquila, e daí com desgastes inferiores e o uso de elásticos de classe 3. Como eu tinha a barra, e eu fiquei com a barra o tratamento inteiro, eu me ancorei, o molar estava ancoradinho, pelo menos para não extrusão, para evitar, né, qualquer aumento maior da face dele, para retroinclinar aqueles incisivos, porque isso também foi sine qua non para o caso ficar bacana, certo? Então, pessoal, agora nós vamos dar uma revisadinha na barra que a Fábio já deu para a turma, e eu acho assim, ó, que é um aparelho, eu acho ele simples, barato e muito eficaz para algumas coisas. Então, quando a gente vai estudar barra, parece que ela tem indicação para tudo. Não é para tudo que a gente usa. Tem coisas muito mais eficientes, por exemplo, né, para algum tipo de movimentação. Tá? Então, vou fazer uma revisão rápida para depois vocês lerem os artigos e daí aprofundarem os seus conhecimentos e as dúvidas que tiverem. A gente combina de novo, né, para falar, ou a gente pode falar pelo WhatsApp, como for melhor para vocês. Então, a gente tem basicamente dois tipos de barra. A barra fixa, ela é confeccionada com o fio 09 e ela pode ser soldada na banda dos molares, como vocês estão vendo na foto superior, como ela pode ser também encaixada, né? Ela entra super justa naquele acessório e se a gente não tiver uma máquina Kernit maravilhosa de soldagem, eu até não recomendo. A barra fixa, eu uso ela, nem uso mais tanto porque eu substituí elas pelo mini implante. Como eu faço mini implante no consultório e eu preciso de uma ancoragem, tá? Superior. Eu coloco um mini implante de cada lado em uma sessão. Na mesma sessão, se eu quiser, eu já anelo e já me ancoro ali, né? Do que a barra, que tem que separar numa semana, confeccionar os anéis na outra, fazer a moldagem de transferência, que não pode mexer em nenhum dos 3 dimensões do espaço. E na terceira consulta, cimentá-la, né?
Mas mesmo assim eu não uso a barra única, eu uso ela com um botão de Nance, barra botão. Tá? Então é um botão de Nance que vem aqui perto das rugosidades, também soldada no molar, e mais um fio 09, né, que seria a nossa barra. Ela tem indicações de ancoragem, como para uso de elásticos intermaxilares, de classe 3, como para uso de arco de intrusão, né, para os molares não distalizarem, não inclinarem para distal. No próprio alinhamento e nivelamento, se eu tenho algum canino alto, eu não quero mudar muito esse nível, né, do plano oclusal, a barra foi muito utilizada, né, a barra fixa para essas coisas. E a barra removível, esse sistema de encaixe, ela promove um complexo de forças indeterminado, então eu mexi de um lado, eu vou ter um efeito colateral do outro lado, que a gente tem que conhecer, né? E o mais importante, que é um tema para vocês, que a gente vai fazer junto na aula de dobras, de taipodonte, que nós vamos fazer cantilevers, que nós vamos fazer um monte de jig, de arcos retangulares, nós também vamos fazer barra, porque o mais difícil é fazer uma barra passiva, né? Depois que tu tem uma barra passiva, direita e esquerda, a gente vai estudar dobras de primeira, segunda e terceira ordem e vamos aplicar para, por exemplo, no caso do Kleber, expansão de molar, expansão da arcada superior, sem essa vestibularização dos molares, com um controle de torque palatino de coroa dos molares. Tá? Que isso que foi a coisa mais importante desse caso, né? Porque senão, o que acontece? As cúspides distais baixam e a gente abre a mordida por contato prematuro, né? Então, tu tem que expandir e torquear. Expandir e torquear. Vamos recapitular o que é, né? Primeira, segunda e terceira ordem, rapidamente. Então, dobras de primeira ordem. Então, no sentido oclusal, no sentido mesiodistal dos molares, gerando rotações. Então, observem esse dente girado, um 16 girado. Ele vai ocupar de 11 a 12 milímetros de espaço na nossa arcada. Se eu desgirá-lo com uma barra palatina removível, uma dobra de primeira ordem, ele vai ocupar só 10 milímetros de espaço. Eu vou ganhar de 1 a 2 milímetros de cada lado nessa maloclusão. Então, uma coisa que o professor Naka ensinou lá desde as bases, já deve ter falado para vocês, geralmente o paciente classe 2, né, esses são 3 jovens, ó, vocês podem ver, umas não têm segundo molar e tal, que tem uma classe 2 leve, olha como elas têm o giro dos primeiros molares para mesial. Se eu colocar uma barra, ou antigamente, como a gente usava um A e B, e eu colocar... Vocês olhem o meu cursor aqui? Dá para ver o meu cursor? Sim. Se eu colocar esse tubo bem na mésio vestibular aqui, ó, o A e B vai entrar inclinado e quando ele distalizar, ele vai desinclinar o dente. E se eu usar só uma barra para girar, ela vai fazer a mesma coisa, ela só vai girar o dente, não vai distalizar. Só que às vezes só nesse desgiro, tu já corrige a classe 2, se ela é leve. Então a barra é fantástica para isso, né? Então esse casinho aqui, ó, é uma classe 2 bem leve também, ó, que usou barra, ó. Tá vendo? Claro que é associada a um A e B, uma mola aqui para distalizar o 7, né? Mas um caso que eu não abriria mão antigamente da barra, né? E hoje em dia, como a gente tem muita tecnologia, outras maneiras de fazer a mesma coisa, a gente acaba não usando a barra e não se achando apto a fazer uma barra em 15 minutos na cadeira. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, que isso não é difícil e que todos têm muita condição de fazer e que a gente deveria, pelo menos, tentar, né? E aprender e usar em alguns casos específicos. Beleza? Segunda ordem. No plano sagital, no sentido cérvico-oclusal. Então, como a gente já usou muito A e B na minha vida, né, Naka, eu, Naka, os professores, a gente era meio que um beabá a aparelho extrabucal, sabe? Eu ainda uso hoje em dia, a gente tem, né, mais
como é que se diz, um desgosto do paciente, não tem outra maneira, eu prefiro assim. Mas o que acontecia? Muitas vezes o AIB, ele leva primeiro a coroa, e daí a raiz fica para mesial. E daí quando tu largava o arco contínuo, o aparelho fixo em todos os dentes, às vezes tu perdia a classe 1, né? Então, o que acontece como até uma ancoragem, uma sobrecorreção, uma contenção, se a gente colocar a barra no sentido de inclinação para as raízes irem para distal, claro que ancoradas no AIB, é maravilhoso também. Tá? A gente usa menos, porque a gente usa menos também o AIB. E o que eu fiz no Kleber foi isso, foi expansão. Então, o que eu faço? Eu faço aquela barra passiva, que é isso, esse ponto que eu quero chegar em vocês, porque depois que todos tiverem uma barra passiva, a gente pode simular todos esses movimentos, ir para o livrinho, ir para os artigos, para ver, se eu mexer assim desse lado, o que vai acontecer do outro, né? Então, o que eu faço? Vamos supor que eu tenho uma barra assim, eu abro a barra na mão, com a minha mão, só expando ela, o que vai acontecer com as presilhas? Vão abrir, e na presilha eu pego o 442 ou até o 139 e faço o meu tórax palatino. Então, vai entrar uma barra ativa, transversalmente, mas mantendo o torque do dente, o torque palatino do dente. Tá? Como eu falei para vocês, então os artigos nos vendem essa ideia, que a barra removível funciona para tudo isso, mas a gente vai usar o que a gente mais precisa, o que é mais efetivo, né, o uso da barra. Então, esse primeiro desenho aqui, é isso. Estão vendo que aqui, o pretinho da presilha está mais largo que o acessório palatino? Então, se eu deixar assim, o dente vai vestibularizar e vai inclinar para vestibular. E essa Dani, será que não fica melhor se tu aumentar a figura na tela e tu ficar menor? Como assim? Que nem tu apresentou quinta-feira, tá pequeno, para mim tá parecendo bem pequenininho no canto direito da tela. Essas imagens que tu tá mostrando. Tá, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Para mim aparece normal, aparece maior o slide e a Dani bem pequenininha. Então esquece. Ô, Naka, é no cantinho direito, lá em cima, vai apertando que vai mudando. Tá, eu vou ver aqui então. Tá. Desculpa interromper então, Dani. Imagina, amado, imagina. Então, pessoal, para eu fazer essa expansão e não vestibularizar esse dente, eu tenho que inclinar esse pretinho para cá, mas deixar ele expandido e maior que o tamanho da presilha. Como é que eu faço isso? Então, tem que sempre amarrar a barra no fio dental, sempre. Se for experimentar 5 vezes na mesma consulta, eu deixo um fiozinho só com uma vez, né? Porque ele não vai desamarrar, que depois com o instrumentinho é fácil de tirar quando já tiver definitivo em boca. E só que daí com esse torque, né? Com essa inclinação aqui tá mostrando a palatina. Aqui, se eu quiser fazer contração do arco, eu tenho um brode, eu tenho uma mordida cruzada invertida, que é todo superior para fora. Eu quero contrair. Eu tenho que contrair, mas daí é o contrário, eu tenho que inclinar para vestibular, senão a cúspide mesial é que vai fazer o contato prematuro inferior. Certo, pessoal? Então, vou mostrar o Kleber para vocês. Então, o que aconteceu com o Kleber, tá? Deixa eu mostrar. Isso é mais ou menos 1 ano depois. Ele usou basicamente esse 1 ano arco superior e barra, tá? E daí eu comecei a montar inferior, aqui tá conjugadinho, e fiz os desgastes, e daí usei elástico de classe 3 nessa segunda fase. Olhem como a maxila tá maior, depois eu vou botar o antes e depois. Os dentes têm um torque, eles estão um pouquinho vestibularizados, mas eu
conseguir ir controlando com o tempo, né? Para não abrir a mordida. E aqui ele finalizado. Então, eu acho que ele não perdeu muito o perfil. Vamos ver o antes e depois. E a oclusão dele ficou muito legal. Eu adorei essa região anterior, sabe? Daí ele fez a prótese dele, que foi um terceiro premolarzinho. Só eu expandir a maxila e tirar esse apinhamento, o canino engatou na classe 1, eu não fiz nada para isso. E usei, que eu estava falando para a galera na quinta-feira, eu usei um elástico de classe 3, aqui eu ainda estava alinhando, desgastando, que como eu não quero mudar a relação oclusal, eu queria só retroinclinar os incisivos, eu faço um helicoide aqui, ó, no arco, tipo um ganchinho, tá? E atrás não pode ter nada, tem que ser liso, não pode ter ômega, não pode ter uma interferência de desalinhamento. E o elástico de classe 3 vai engatar nos ganchinhos e vai levar os incisivos, os 4 juntos, que na verdade ele só retroinclina, né? Ele não retrai. Então ele só e daí eu consegui o overjet overbite aqui bacana. Dica: nesses casos abre diastema anterior, tem que cuidar, tem que ser mais agente que ativa. Colocar o wraparound com parafuso. Deixa um parafusinho ali, para o paciente não ativar. Ele vem no consultório, se tu vê que a maxila está treseando, né? Vamos dizer que tivesse uma mordida cruzada mais esquelética, né? Tu vai lá e dá uma forçadinha. O problema disso é que às vezes abre diastema anterior, né? E o que o pessoal comentou na quinta também é que as retrações não aumentaram, que o tratamento, essa expansão dentalveolar, né, com a barra, não causou, assim, uma piora, né, dos níveis gengivais dele. Ó, o perfil não mudou muito, aqui ele está com a cabeça um pouquinho mais elevada, né, mas o perfil, vejam que eu retroinclinei um pouquinho o dente, ó, mas acho que isso não piorou muito a face dele. E olha como a postura, como a musculatura é interessante, né? Eu não acho que melhorou aqui essa simetria. Melhorou. Mas não acho que corrigiu, assim. Querem falar, perguntar alguma coisa da mecânica? Dani, só para te dizer, eu acho que tu está sendo muito exigente contigo, hein? Eu acho que melhorou. Ficou o perfil? Bonito essa face dele. É, né? Para homem é uma face boa, né? Sim, achei. Ganhou suporte, ganhou mais lábio. Ficou outra coisa. Sim. Ficou bem mais bonito. Com certeza. Ai, que bom. Ele era um paciente, assim, ó, muito colaborador. Nunca faltou consulta. Sabe aqueles caras que não reclamam? Que parece que isso te dá um gás, um ânimo. São os casos que parece que dão mais certo, assim. Não é verdade isso, mas é uma sensação, sabe? E eu adorei o resultado só com a barra, né? Prof, podem falar. Primeiro te cumprimentar pelo caso, né? Achei que ficou fantástico, assim, muito legal mesmo, né? E eu só queria te ouvir um pouquinho mais, assim, em relação à expansão da maxila, tu fizesse ali então com a barra, é isso? Isso. E a segunda pergunta seria em relação ao helicoide que tu realizasse na arcada inferior para retroinclinar os incisivos. Esse helicoide ele foi feito na mesial dos laterais para fazer esse movimento, o encaixe dos elásticos classe 3? Vou responder tuas duas perguntas, tá? A expansão, ela foi feita muito lentamente durante todos os 2 anos do tratamento. Então, eu expandia um pouquinho com controle de torque, evoluía arco, passava-se 2 meses, às vezes passava mais. Na época que eu usei elástico de classe 3, eu não ativei superior, sabe?
Então, a barra ela foi me auxiliando no tratamento todo. Tá? Então, eu não fui gananciosa, eu vou expandir tudo que eu puder em 6 meses. Foi bem dentro alveolar mesmo, por causa da idade dele. Tá? Voltando na mesma tecla, poderia ter sido só com arcos, poderia ter sido um írax com uma ativação de removível, podia ter sido MARP. Eu acho que poderia, eu brinco, né? Os bastidores, eles poderiam ser de várias formas diferentes. O importante é chegar aqui no resultado final. Eu não usaria, eu já usei muito antigamente, eu colocava írax nas pessoas, nos adultos, e ativava quando eu queria, assim, né? Paciente que não ia fazer cirurgia e tal. E uma coisa que eu acho de vantagem da barra é que tu consegue mexer nesse tórax palatino. O disjuntor, por mais que ele vai expandir, ele vai levar toda a coroa junto. Daí depois tu vai ter que tirar o írax e corrigir um pouquinho isso com arco retangular. Então, eu acho que a barra ainda ganharia nesse sentido, diferente de que fizesse MARP, uma expansão real, né? Que daí eu acho que seria, inclusive, melhor do que só com barra. Certo? Arco inferior, pacientes classe 3, basicamente, com mordida cruzada anterior. Eu quase que para todos os casos eu faço igual, tá? Eu me ancoro na maxila de qualquer maneira, como vocês quiserem, com 2 mini implantes, com A e B puxada alta, com barra botão. Tem que ter alguma ancoragem superior. E daí um fio bem levinho é assim, é um 18, tá? Não é 14. Um fio bem levinho, assim que eu tenho um alinhamento prévio inferior, eu faço os helicoides nas distais dos laterais, né? Entre os laterais e os caninos, tá? Para não fazer força em nenhum dente, porque eu não quero um movimento dentário, eu quero retroinclinar, eu quero trazer para trás no espaço que eu tiver. E daí uso o elástico classe 3 nesses helicoides. E o que acontece? O fio vai começar a aparecer lá atrás e vai começar a machucar o paciente. Quando for tubo ou quando for bract, a gente faz a dobrinha. Quando for tubo, eu corto 2/3 do tubo, né? Para na outra consulta eu cortar mais um pouquinho do fio, se o paciente usar bem o elástico. Daí, no momento que eu fechar os espaços inferiores, eu paro de usar o elástico. O elástico classe 3, né? Para não abrir a mordida. Ô, Dani. Fala, querida. Pode acontecer de tu usar a barra transpalatina para fazer expansão e não ocorrer expansão? Ou ela vai ocorrer expansão? Ela vai ocorrer, mas assim como os cuidados da expansão clínica com írax em jovens, a gente tem que cuidar para quê? O paciente não ter dor, o paciente não ter quebra da tábua óssea vestibular, não ser uma coisa exagerada, porque a gente tem um limite da expansão dentoalveolar, que é mais ou menos, gira em torno de 2 milímetros, e senão tu vai tirar o dente da cortical óssea, né? Então, esses são os limites da nossa profissão. Então, uma barra, um írax, um quadrihélice, qualquer um desses aparelhos, ele vai expandir. Nem que tu extraia dente dali, entendeu? Mas tu que tem que ter o cuidado de avaliar o paciente, se está igual à foto inicial, se está respondendo bem, se o paciente não tem uma mobilidade muito severa desses dentes, né? Me ajuda aí, Naka. Mas é mais ou menos isso, assim, tu tem que ter um cuidado porque vai expandir. Tá, Alice? É que eu não tinha visto ela sendo usada para expansão. Eu já usei muito barra para expansão. E esse é o cuidado do tórax palatino, né? Então, a presilha, tu vai expandir a barra e dar uma curvadinha nela para dentro. Então, o dente está aqui, ó.
ele vai expandir, mas vai continuar com o torque palatino. E não vai inclinar, né, para vestibular e baixar as cúspides distais. Isso vai abrir a mordida e isso aqui vai fazer mal para o osso, né? Essa inclinação exagerada. O ideal é que o dente esteja entre as duas corticais, né? Isso é o ideal. Sim. Então, incisivo inferior, então, que tem pouquinha, fininha, né? É muito mais difícil também. Então, esses são os nossos limites, né? Que às vezes nos prendem e a gente não consegue fazer sem cirurgia, sem uma outra mecânica, né? Então, esse é um caso que eu acho, assim, que talvez possa ser considerado um caso cirúrgico até, sabe? Um caso que, ou uma ARP, que acho que viria muito bem aí, nem se falava nisso na época, né? Viria para somar, né? Para deixar o caso melhor, de repente, mais expansão, mais corredor bucal dele aqui, ó. E esse slide Dani? não é só em tua homenagem, tá, Alice? Para as gurias também. Mas... Ô, Dani. Fala, querido. Quem é que, por um acaso, quem te mostrou esse arco helicoide não foi o Hernani? Ai, Naka, já nem me lembro mais, mas acho que foi. Acho que foi, né? Acho o que Flávio foi. fez comigo um arco desses. O Hernani gostava de fazer isso aí. Foi o Hernani que me ensinou esse arco helicoide para classe 3. É muito eficiente, né, Naka? Muito rápido. Porque ele tem um adicional que ele, como tu ancora no arco superior, o elástico, tu não tem risco de ter perda de ancoragem inferior, né? Isso. Então fica intermaxilar, né? Então tu tem um movimento puro de incisivos inferiores para distal, de retroinclinação, sem correr o risco de molares inferiores virem para mesial. Sim. E esse, eu me lembro que quem me ensinou esse arco foi o Hernani, nunca mais esqueci. O Flávio fez comigo um arco esses tempos agora. Que legal, que bom. Tu lembra, Flávio? Não, só ligar minha câmera aqui. Não lembro, professor, só que eu acho que eu falei errado, né? Eu falei na mesial dos laterais. Mesial Mas, dos na caninos. verdade, na mesial do canino e distal dos laterais, né? Vou ter que fechar minha câmera aqui. Isso mesmo. Isso E eu mesmo. achei muito legal, assim, e vou te dizer que rápido foi para ti, viu? Porque eu acho que aquele movimento ali de tu coordenar e o helicoide não ficar um virado para cima e outro virado para baixo, porque na verdade o helicoide ele tem que ficar virado para baixo, né? Para poder fazer o ganchinho e botar o elástico. Aquilo ali eu achei sensacional, né? Porque tu faz o primeiro, daí ele fica viradinho para baixo. Aí tu vai fazer do outro lado, tu tem que ter uma atenção assim redobrada, porque senão o teu helicóide fica virado para cima. E aí foi todo o serviço, né? Daí foi todo o trabalho posto fora. Bem legal. Parabéns aí, prof. Achei bem legal o caso e deu pra gente ter uma boa ideia e um aprendizado aí fantástico aí dessa situação, tá? Valeu. Eu acho que agora fica mais gostoso de ler o artigo do que vocês lerem antes, né? Porque daí vocês estão estimulados com o resultado. Então, vamos fazer isso, vamos ler os artigos. Na verdade, eu até estava com ele aqui abrindo. Um que eu mandei, a gente publicou na Estômatos, mas daí eu tive que tirar as imagens por causa do tamanho, né? E daí o outro que eu enviei é o mesmo, praticamente o mesmo, só que com imagens, certo? E complementar a aula que a Fábio Piva deu para vocês, viu, gurias? Então, estudem barra, que nós vamos fazer uma barra na volta, com certeza, e de preferência nos nossos pacientes, né, Vicky? A Vitória, temos uma barra pela frente já certa. Sim, uma barra pronta, na verdade, né? Ai, meu Deus, tá pronta a barra, só não tá instalada. Prof, só para terminar assim, a minha participação também, em relação ao que eu tinha colocado, então, do expansor da maxila lá, tipo o IRAX, né?
poderia ser colocado, né? Porque até na hora que eu falei, depois tu começou a falar, eu disse, ai meu Deus, acho que eu falei uma viagem. Poderia, né? Sim, Só teria que ser um claro. processo mais lento, daí mais E eu compassado, acho que cadenciado. tu tem mais chance de abrir a mordida, porque tu não tem o controle do torque, tá? Mas daí tu vai substituir o IRAX pelo arco retangular depois, com os arcos, com os torques. E com expansão nos arcos também, como a Prof. Ivana disse que ela ia tentar fazer só com arcos, certo? Então, Profi, eu queria que vocês tivessem habilidade de várias formas para quando forem agir sozinhos, né? Ter um cardápio maior. Fala, Vicky. foi feito só a retroinclinação dos incisivos, não teve distalização dos dentes inferiores. Desgastes. Só para retroinclinar os incisivos. Sim. E de que outra forma eu poderia fazer isso? Desgastes com elásticos em cadeia daria também ou não? Sim, daria. Só que como tu viu que eu não tinha ancoragem posterior, né? Sim. Porque eu não bandei os molares. E também tem aquele arco de retração, o arco de utilidade, sabe? Com as alças, também no mesmo lugar, na distal dos laterais, que é muito usada para superior, para caso de extração de primeiros prés. Também pode usar na mandíbula tranquilamente. Só que daí tu tem que estar com um arco lingual, ancorado em 2 mini implantes, para te fazer o tie-back no ômega do molar e retroinclinar os incisivos. É bem eficiente também. É uma mecânica raiz também, super maravilhosa, assim. Ô, Vitória. Obrigada. Oi. Vitória, só para trazer mais um argumento com relação a essa tua pergunta de canino a canino, um elástico em cadeia, né? Tu pensou, né? Um elástico em cadeia. Tu só teria que ter um pouco de cuidado com relação a isso, porque a tendência dos caninos seria mesializar, tá? Então, daqui a pouco, se tu mesializasse canino, tu perderia o espaço para retroinclinar e corrigir a mordida cruzada. Sim, entendi. Então, quando a gente está pensando nessas formas de fechar, de retroinclinar, tem que pensar, tem que botar no bolo o todo da maloclusão. Então, nesse caso, ficou muito bem indicado o uso desse elástico de classe 3 nos helicoides, no arco inferior, porque só teve no arco inferior só teve um tipo de vetor de força, que era para a lingual dos incisivos. E aí a Dani não correu risco nenhum de ter mesialização de dentes posteriores, inclusive de molar e de canino, que aí teria uma dificuldade muito grande para corrigir a mordida cruzada. Mas se fosse um caso que não tivesse a necessidade da mordida cruzada, muito bem tu poderia fazer isso mesmo. Fazer de canino a canino, fazia um conjugado, digamos assim, né, com fio de amarrilho, amarraria canino, primeiro pré, segundo pré, primeiro para dar um reforço de ancoragem, e aí um elástico de canino a canino para fechar os diastemas e retroinclinar um pouquinho os incisivos. Formas diferentes, mas é justamente isso. Nisso que o Naka falou, um elastiquinho de classe 3 como ancoragem também ajuda às vezes. Isso. Tem que pensar que tu pode perder a ancoragem, né? Perfeito, obrigada. Mais alguém? Carol, curtiu? Tudo bem, tudo tranquilo, Dani. Gostei. Tá bom. Então tá, meus amores, cerquem-se mesmo que virtualmente com pessoas que façam o coração de vocês sorrir, tá? Beijão. Obrigada. Beijão, Naka. Beijo, Obrigada por Dani. estar comigo, querido. Obrigada, Dani. Valeu, tchau, tchau. Ótimo. Obrigada Beijo para pra vocês. vocês. Bom final de Beijo semana. grande. Dani, Um beijão. feliz Dia das Mães. Boa, bem lembrado, professor. Feliz Dia das Mães. Aê, obrigada. É. Ai, Dani.